Olá, gente. Hoje vamos responder esta questão do Enem de 2022. É uma questão recorrente em provas do Enem. Veremos que esse modo de responder essa questão, ele pode ser replicado em várias outras questões, gente. Então, se vocês quiserem que eu traga aqui outras questões similares a essa, comentem aí, curtam e compartilhem esse vídeo para mais pessoas estarem aprendendo essas dicas conosco. Vamos lá. A questão fala sobre a luminosidade L de uma estrela, que está relacionada com o raio R e com a temperatura T dessa estrela, segundo a lei de Stefan Boltzmann. L é igual a C vezes R ao quadrado vezes T elevado a 4, em que C é uma constante para todas as estrelas. Lembrando que R é o raio da estrela e T é a sua temperatura. Considere duas estrelas E e F, sendo que a estrela E tem metade do raio da estrela F e o dobro da temperatura de F. Aqui está o segredo dessa questão, gente. Quando eu falo que essa questão é recorrente no Enem, é exatamente nesse momento, quando ele dá duas referências, né? A referência da estrela E e da estrela F, porém, né? Essas referências possuem parâmetros diferentes. Por exemplo, o raio da estrela E é metade do raio da F, e a temperatura da estrela E é o dobro da temperatura da estrela F. Então, é exatamente nesse esse ponto que se repete em várias questões do Enem, tá? Então, a gente vai trazer aqui a dica para você responder de forma super rápido esse tipo de questão. Continuando, indique por LE e LF suas respectivas luminosidades. A relação entre as luminosidades dessas duas estrelas é dada por a luminosidade da estrela E é metade da luminosidade da estrela F. A luminosidade de E é um quarto da luminosidade da estrela F, né? LF dividido por 4. Elas são iguais. A luminosidade da E é 4 vezes a luminosidade da F, ou a luminosidade da E é 8 vezes a luminosidade da F. Ok? Então, vou só apagar aqui tudo e a gente vai para a resolução dessa questão. Vamos focar exatamente, mais uma vez, quando a questão fala que o raio de E é metade do raio da estrela F. Ou seja, o raio da estrela E, ele é metade do raio da estrela F. E também que a temperatura de E é o dobro da temperatura de F. Ou seja, a temperatura da estrela E é igual ao dobro da temperatura da estrela F. Vamos colocar essas observações aqui inicialmente. Raio da estrela é metade do raio da estrela F. E a temperatura da estrela é o dobro da temperatura da estrela F. Gente, como que nós iremos olhar para esta fórmula? Aqui está o segredo, tá? A gente vai desmembrar essa fórmula. Como assim desmembrar? Focando nas potências. Aqui eu tenho R ao quadrado e eu tenho T elevado a 4. Esses expoentes são segredo para a gente conseguir responder de forma mais rápida essa questão. Essa fórmula eu vou escrever da seguinte maneira. Observem aqui. L é igual a C. Ao invés de escrever R ao quadrado, eu vou escrever R vezes R, que é R ao quadrado. E o T elevado a 4, eu vou colocar T vezes T vezes T vezes T. Agora vamos observar a luminosidade da estrela F. Vamos escrever ela da seguinte maneira. Vamos seguir a fórmula padrão. Vai ser C vezes R de F ao quadrado vezes T de F elevado a 4.
tá? Vamos deixá-la no padrão. Porém, a luminosidade da estrela E, a gente já vai abordar seguindo o nosso padrão aqui, ó, o nosso desmembramento da forma. Então, ele vai ser C vezes o raio de E, só que aqui eu não vou escrever raio de E ao quadrado, eu vou escrever raio de E vezes raio de E. E o t de E, eu também não vou escrever elevado a 4. Eu vou escrever t de E vezes t de E vezes t de E vezes t de E. Ou seja, nós temos o raio de E ao quadrado e temos a temperatura de E elevado a 4. Ok? Gente, neste momento, a gente vai substituir o raio de E por raio de F dividido por 2. Então, vai ficar assim, ó. Luminosidade de E igual a constante vezes raio de E. Então, fica RF sobre 2, que é a metade de RF. E o próximo RE também vai ser metade de RF. E agora, para a temperatura de E, a gente vai substituir por duas vezes a temperatura de F. Então, temos aqui, ó, temperatura de E. Então, vai ter duas vezes. A temperatura de E vai ficar duas vezes a temperatura de F. Próximo, temperatura de E também duas vezes a temperatura de F. Mais uma vez 2TF. E mais uma vez 2TF. Ou seja, cada uma das temperaturas de E viraram duas vezes a temperatura de F, como a gente tem aqui. Ok? Nesse momento, a gente vai poder agora cancelar. Ó. Eu vou poder cancelar esse 2 que está dividindo por esse 2 que está multiplicando. Esse 2 que está dividindo por esse 2 que está multiplicando. No final, quais são os números que vão sobrar? Irão sobrar esse 2 e esse 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4, né, gente? Ok? Então, a gente vai fazer logo aqui essa multiplicação, tá? Nós vamos ter 4 e vamos só reescrever, reordenar essas letras. Esse 4 a gente vai trazer lá para frente, tá? Vai ficar aqui na frente do C. Então, a gente vai ter, para finalizar agora, o LE vai ser 4, o 4 aqui, ó, vem logo para frente, já que a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Vezes C, vezes RF duas vezes, RF vezes RF. Agora, nós vamos ter TF quatro vezes, né? TF vezes TF vezes TF vezes TF. Ora, gente, o que que nós temos aqui? Aqui eu tenho RF vezes RF, que dá RF ao quadrado. E aqui eu tenho TF vezes TF vezes TF vezes TF, que dá TF ao quadrado. Então, o que que nós temos aqui no final de tudo? Nós temos que a luminosidade de E é igual a 4 vezes C vezes RF ao quadrado vezes TF elevado a 4, né? Aqui a gente fala ao quadrado, né, gente? Elevado a 4, ok? Então, o que que é isso aqui? Se nós observarmos, essa expressão aqui é exatamente essa expressão aqui, que é a luminosidade de F. Ou seja, LE é 4 vezes a luminosidade de F. Essa é a conclusão que nós tiramos. LE igual a 4 vezes LF. Gente, como que você chega ao entender aqui de forma super rápida? Então é isso. Se vocês quiserem mais uma questão com esse modelo, com esse estilo, me peçam aí nos comentários que eu posso estar trazendo mais questões para vocês e para vocês perceberem como a ideia é realmente só desmembrar a fórmula e ver o que que acontece com ela, tá? O Enem gosta muito desse tipo de questão também, com a ideia de volumes, volumes de cilindros, volumes de prismas algumas vezes também, tá ok? É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.